Eu acho que a gente faltou para a gente sair com a vitória daqui, foi aproveitar melhor as oportunidades que a gente teve no primeiro tempo. A gente teve chances bem, né, bem claras e evidentes de gol, mais do que o Souza na situação, assim até dando uma ênfase boa naquilo que a gente optou, né, de escalação, de início de jogo, fizemos uma leitura do adversário e a gente criou, chegamos ali para fazer, infelizmente não fizemos. Daí, no intervalo, a gente estava com o Renan amarelado e também com uma pancada no momento que ele tomou o cartão, ele teve um probleminha ali, uma dorzinha no joelho. E aí o que eu fiz? Eu quis voltar, até mesmo ousado, vamos colocar assim, né? Que a gente estava dominando bem o jogo, mas a gente precisava, de dentro daquilo que a gente pensou, buscar o resultado positivo. Colocamos o Dudu no jogo e eu diria que sim, uma jogada, né, que a gente cochilou ali, foi uma jogada apenas que a gente que aconteceu, eles fizeram o gol, depois a gente fez aquela pressão ali, né, buscando empate, a equipe igualou bem, fez um jogo assim competitivo aqui dentro, mas infelizmente, né, como eu falei, a gente queria a vitória e que se não fosse para trazer os 3 pontos para Natal, que levássemos um, mas infelizmente nas oportunidades que a gente criou e que foram claras e evidentes, a gente não conseguiu transformar em gols. E eles, em uma jogada, né? Vão colocar em um vacilo, talvez, da gente dentro da área ali, que dava para dar aqui a gente chama um chutão na bola, porque nesse campo, com o clima, né? Um calor danado, a arbitragem, a torcida, a pressão. Então você tem que simplificar o máximo ali atrás. E a gente tentou proteger o rapaz, não sei falta ou não falta, isso aí quem tem que fazer a análise são vocês, o pessoal da arbitragem. E ele fez ali uma chapa ali, na única situação que tiveram, foram felizes. E a gente é assolado por esse resultado. Mas a gente fez agora ali, embaixo ali já uma virada de chave. A gente vai fazer 5 jogos no Rio Grande do Norte agora, né? Depois desse jogo. A gente tem, na verdade, são 6 jogos e 5, né? Desses 5 jogos serão no Rio Grande do Norte. Então acho que a gente tem todas as chances possíveis de arrancar no momento certo, né? De retornar, ter os retornos aí que também hoje teve a casa do Ferreira, que é um jogador que está muito inserido dentro de um processo, certo? Então assim, e eu acredito e falo que o Robson fez um jogo bem competitivo, bem naquilo que é a característica dele, guerreiro, certo? E agora é falar pouco, trabalhar muito e fazer os pontos que tem que fazer dentro de casa para buscar, né? Estamos no G4 ainda, mas buscar nossa classificação da forma que a gente quer, que é de uma forma mais constante, vamos colocar assim. A gente precisa de uma constância maior, porque os detalhes estão sendo contra a gente, né? A gente tá fazendo bons jogos, mas aí o detalhe está sendo esses 2 últimos jogos, tanto na Copa do Nordeste e nesse jogo, o detalhe foi muito a favor do adversário. A gente tem que trazer esse detalhe para o nosso lado, né? E ali, na bola parada ali, o rapaz puxou a bola ali. A gente criou algumas situações muito claras e evidentes e não conseguimos transformá-las. E eles fizeram um gol e ganharam o jogo. Então, eu não tenho que ficar aqui também dando muita explicação daquilo que é inexplicável. A gente precisa de ter uma constância maior e buscar o nosso resultado em casa e fazer a nossa classificação. Moacir, boa noite. Boa noite. Em condições normais e num pensamento comum, quando o time está perdendo, normalmente os treinadores costumam colocar a equipe cada vez mais para frente. E a gente viu você trocando um volante por um volante, tirando o Salatiel, que vinha brigando com a zaga ali na frente e colocando um homem de meio campo. Qual foi o seu pensamento naquela hora ali? Qual era a estratégia para seguir buscando esse gol de empate? Bom, a estratégia é bem simples para te explicar. A zaga do Souza hoje foi perfeita. Ele não errou nenhum gol, nenhuma jogada, né? Em nenhum momento eles vacilaram. E o que a gente fez? Então, como o Salatiel também acusou cansaço, a gente perguntou para ele, e ele estava desgastado pela luta que ele teve durante o jogo, a gente pensou naquele momento deixar o Souza um pouco, que também estava, né, começando a sentir os sinais, deixá-lo lá e botar o Thiaguinho para que ele viesse. Uma vez que não estava dando com o 9 fixo, não estava dando para a gente furar, a gente deixava o Souza flutuando ali entre os zagueiros e na frente do volante, e o Thiaguinho entraria, refresco, sairia numa diagonal atrás do Souza ali, para fazer a furada de lata que a gente não estava conseguindo,
certo? E o Souza, todo mundo sabe, da bola parada. Depois que ele ficou no jogo, ele teve 2 situações de bola parada fantástica. Uma bola por baixo, que o goleiro puxou a bola ali, a gente, né, nem sabe como, que a bola já estava entrando, e depois uma bola de lado de campo. Então, assim, todo mundo sabe da importância e da maestria dele. Agora, a gente tentou tirar, com a referência estava difícil, então a gente tentou tirar um pouco da referência para... E aí depois, após a situação, a gente voltou a colocar de novo a referência com o Taylor. Então, assim, nem de uma forma nem de outra, a gente não conseguiu furar, né? Não conseguiu ir à rede, vamos colocar assim. E é isso que é o detalhe, não foi nada... acho que a gente foi... A questão do Robson também, a questão de equilíbrio, né? Aí se eu coloco um volante ou um homem de meio campista e tiro ali, toma o segundo gol, ele desmantelou. Nosso time não, nosso time mais uma vez foi um time organizado, mas infelizmente não teve a competência para fazer o gol quando teve a oportunidade, que não foi uma nem duas, foram outras que a gente poderia ter sido mais feliz e poderia ter saído daqui hoje com outro resultado. Moacir, boa noite. Eu queria que você falasse sobre a atuação do Herbert hoje. Me parece que ele entrou com uma estratégia ali do 1 para 1, do lado do campo, para criar velocidade e ajudar a municiar também o Salatiel. O Herbert não foi muito bem, demorou a ser substituído. Queria que você falasse se isso interferiu no desempenho também do Salatiel, porque eu senti o Salatiel muito isolado, recebeu poucas oportunidades, e aí quando o Thiaguinho pôde entrar, o Salatiel também precisou ser substituído porque já estava desgastado. Eu queria que você fizesse essa avaliação e, se possível, também fizesse essa avaliação da sequência. Essa derrota hoje distancia o América do G2, que você já tinha colocado como um objetivo, e aí aquele jogo do dia 6 de julho perde um pouquinho do peso com essa distância que se abriu agora. Obrigado. Não, você colocou muito bem essas palavras aí. A minha intenção era realmente... Eles jogavam com o lateral esquerdo, que é um zagueiro. Então a gente colocou o Herbert para que ele entrasse naquela janela entre o quarto zagueiro e o lateral esquerdo e aproximasse do Salatiel. Então isso foi bem assim nítido, né? Para a gente não ter o isolamento do nosso 9, como a gente teve, por exemplo, lá contra o Santa Cruz, no primeiro tempo. A gente queria vir, né, com a proposta realmente assim, bem coeso, mas também mais incisivo e mais ofensivo. Mas quando você faz esse trabalho, né, você precisa contar, além da estratégia, contar com a lucidez e com a atitude boa dos atletas, né? Como fez o Brasil ontem. O Brasil ontem, o pessoal estava lúcido, estava todo mundo... E hoje a gente não estava... de forma nenhuma, em momento nenhum, o nosso time foi assim, passivo. O pessoal brigou, cara, o pessoal lutou, mas isso tem que vir junto com a lucidez, com a inspiração. E quando essa inspiração não acontece, as coisas começam a se enroscar, né? E aí, como a gente teve a bola, ele participou até de uma tabela boa, que a bola sobrou para o Souza aqui dentro da área, ali, o Herbert. Então, assim, ele é um jogador que tem, né, essas duas valências aí. Eu posso usá-lo tanto por dentro quanto por fora. E agora, em relação a esse isolamento, não houve não. O que houve, como eu falei com você, mais foi uma falta de inspiração ofensiva da gente para a gente furar, certo? E a outra pergunta? Sobre o distanciamento da liderança nesse momento. Distanciamento da liderança, né? O campeonato da Série D, ele é um campeonato dificílimo. O Santa Cruz teve um resultado de 3-1, né? A gente teve um resultado hoje aqui de 1-0, que de o detalhe foi para eles. E a gente precisa, como a gente fez um pacto ali agora, esses jogos agora no Rio Grande do Norte, a gente precisa de reverter muito isso, né? Tirar muito proveito disso, certo? Que a gente está muito forte dentro de casa na Série D e ganhamos todos os jogos, né? E a gente precisa seguir essa toada. A gente seguindo essa toada, a gente vai chegar no G2. E quiçá, né? Até nos confrontos diretos, nós vamos ter confronto direto, cara, com o Santa Cruz, nós vamos ter confronto direto com o próprio Central em casa, né? Então esses confrontos aí, vamos ter confronto com o Ferroviário agora já, que está a 1 ponto da gente. Então, assim, é importante a gente preparar para que isso aconteça, fazer uma fusão, talvez nesse momento também, oscilar agora, talvez pode significar maturidade para o mata-mata. Não adianta você agora disparar e ser soberano. O próprio Joinville, que estava ganhando de todo mundo, perdeu esse fim de semana, né? Daqui a pouco o Asa também, que está fazendo, vai tropeçar. A Série D, cara, ela é
é um campeonato que todo mundo sabe. Por isso da ansiedade do torcedor, da imprensa, de todo mundo para sair, porque ele é um campeonato desumano, né? E hoje aqui, mais uma vez, né? Então eles fizeram todo um cenário, né? Tiraram o jogo da noite para de tarde, fizeram todo um cenário para que acontecesse esses 3 pontos dele, hoje foi o jogo do desespero contra a necessidade, e prevaleceu o desespero em cima de um detalhe. Então, assim, eu não vou ficar aqui, como eu falei, explicando inexplicável. Eu quero a recuperação já agora, e com o nosso torcedor junto com a gente, já agora vai apoiar. Vi ali que no final do jogo ali, o pessoal até ao invés de, sabe, compreende, o torcedor está compreendendo da necessidade do campeonato e sabe que o time também, né, provou desde o estadual e na Série D está provando também que dentro de casa está perfeito. Agora, fora de casa a gente precisa realmente trazer esse detalhe para o nosso lado, que não está vindo não. Então, é um momento de cobrança de jogar fora, jogar bem forte, dentro de casa vencer e fora ser também mais, porque no mata-mata nós vamos ter os jogos fora de casa. Moacir, de 15 pontos disputados fora de casa, o América só conquistou 4 nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Isso te preocupa principalmente para o mata-mata da competição? Preocupa, mas também de outra forma, dos pontos que a gente disputou, nós estamos 100% em casa, né? Então, é uma coisa que preocupa e a gente vai buscar realmente melhorar isso, né? Dentro de até mostrar, né? Essa é uma retrospectiva realmente que não é boa daquilo que significa dentro de casa. Eu já subi nessa competição fazendo 2 coisas. Você mata em casa e não morre fora. Né? Essa é a receita para subir na Série D. E eu subi 2 vezes já. Então agora está na hora da gente começar a fazer, né, dessa receita realmente uma verdade. Né? A gente fazer os pontos em casa, que seja 1-0, igual hoje aqui, fizeram 1-0 e chutaram a bola para todo lado, terminou a bola, teve confusão ali, certo? Então, assim, a gente também criar esse clima aí, vestir essa camisa da competição, que é complicadíssima, fora, porque dentro nosso time sabe jogar, o time sabe envolver o adversário, o time faz gols, né? E agora a gente quer realmente melhorar esse retrospecto que você citou.